São Paulo vence Criciúma nesta quinta-feira 27, pelo Brasileirão Série A. Tricolor paulista mostra superioridade sobre catarinenses e encosta no G6 do Brasileirão Série A 2024. O São Paulo dissipou a crise que pairava sobre o Morumbis na noite desta quinta-feira 27. Com o início de jogo avassalador, venceu o Criciúma em casa por 2-1, encerrando uma sequência de 4 partidas sem vitória no Brasileirão. Alisson, com menos de 1 minuto de jogo, e Luciano, ainda no primeiro tempo, foram os autores dos gols. No entanto, o final foi tenso. Nos acréscimos do segundo tempo, Jandrei cometeu um erro em um tiro de meta, permitindo o gol de Arthur Caíque. Com esta vitória, o São Paulo chega a 18 pontos e ocupa a 7ª posição, apenas 1 ponto atrás do Atlético PR, que está no G6. O Criciúma, com 12 pontos, encontra-se na 13ª posição, apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Tivemos controle de jogo o tempo todo, conseguimos o objetivo de vencer novamente. Tivemos uma sequência ruim, as pessoas falam que tem crise, que tem rixa com o treinador. Assim como estamos juntos na vitória, a gente sempre tá junto na derrota. Parabenizar o grupo. Quando a gente tá vencendo, vamos comemorar, quando perde, vamos discutir, mas pelo bem da equipe. É uma família aqui dentro. Resumo do primeiro tempo. Após 4 partidas sem vencer e sob críticas, o São Paulo respondeu à sua torcida rapidamente contra o Criciúma, marcando o primeiro gol com apenas 59 segundos de jogo. Alisson aproveitou uma sobra e chutou de fora da área para abrir o placar. Diferente dos jogos recentes, onde o time diminuía o ritmo após marcar, a equipe de Zubeldia logo ampliou o placar com uma jogada ensaiada de falta que Luciano finalizou no gol de Gustavo. Com a vantagem de 2-0, o São Paulo controlou o jogo e o Criciúma teve poucas oportunidades no primeiro tempo. De acordo com o site Chance de Gol, o São Paulo tem 0,3% de chance de ser campeão brasileiro, 18,2% de classificar para a Copa Libertadores, 56,2% de classificar para a Copa Sul-Americana e 4,4% de ser rebaixado. O Criciúma, por sua vez, tem quase 0% de chance de ser campeão brasileiro, 1,1% de classificar para a Copa Libertadores, 18,7% de classificar para a Copa Sul-Americana e 41,9% de ser rebaixado. O São Paulo entra neste jogo com o histórico recente de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Em contraste, o Criciúma chega com uma sequência de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. São Paulo e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira 28 às 20 horas, horário de Brasília, no Morumbis, pela 12ª rodada do Brasileirão Série A 2024. As equipes estão separadas por apenas 3 pontos na tabela e o duelo entre paulistas e catarinenses é uma briga direta para se aproximar da zona de classificação para a Copa Libertadores. Mandante do duelo, o tricolor tem 15 pontos somados e figura na 12ª colocação. O Criciúma, por sua vez, é o 13º colocado com 12 pontos, 12 a menos que o Flamengo. Fernando Diniz e Renato Gaúcho são especulados para substituir Antônio Oliveira no Corinthians. O treinador português não vem fazendo um bom trabalho e sua saída já é especulada. Bastidores quentes no timão. O Corinthians não vem jogando muito bem e atravessa um momento delicado na temporada. Para se ter ideia, com o empate em 1-1 com o Atlético PR, o Timão chegou a 7 jogos seguidos sem vencer no Brasileirão Série A. Na tabela da competição nacional, o Alvinegro do Parque São Jorge está em 18 graus lugar com apenas 8 pontos conquistados em 11 jogos disputados. A equipe de Antônio Oliveira só venceu um jogo no torneio. Por falar no técnico português, ele vem sendo muito pressionado nos bastidores, tanto que já vem surgindo nos bastidores nomes como possíveis substitutos para o comandante. De acordo com informações apuradas pelo jornalista Jorge Nicola, os 2 nomes que estão sendo citados nos bastidores do Parque São Jorge são Renato Gaúcho e Fernando Diniz. Para começar, assim como o Corinthians, as equipes desses treinadores, respectivamente o Grêmio e o Fluminense, também estão na zona de rebaixamento, e também como o técnico Antônio Oliveira balançam em seus cargos. Os 2 treinadores disputaram clássicos regionais no último fim de semana pelo Brasileirão Série A e saíram derrotados. Isso aumentou a pressão sobre eles. Apesar disso, Renato já teve sua permanência garantida. Diniz segue até o momento também. Quem ficou livre no mercado foi o treinador Cuca, que inclusive esteve recentemente no Timão. Vamos aguardar para saber de o atual comandante vai mesmo sair e quem será o substituto. Sequência da temporada do Timão.
Na noite da próxima quarta-feira 26, o Timão encara o Cuiabá, em duelo válido pela 12ª rodada do Brasileirão Série A. O duelo está marcado às 20 horas e vai acontecer na Neoquímica Arena. Vale destacar que o Corinthians tem apenas 8 pontos e precisa de uma vitória e uma combinação de resultados para finalmente deixar a zona de rebaixamento. Zubeldia traça estratégia e São Paulo monta plano com crias de Cotia, entenda. Treinador fez pedido para a direção e combinou estratégia com comissões técnicas do clube. Zubeldia tem um plano. O São Paulo sofreu uma amarga derrota na última rodada do Brasileirão Série A, ao perder por 4-1 diante do Vasco. Foi a segunda derrota consecutiva, bem como a quarta partida sem vitórias. Fato que complica a equipe na tabela de classificação da competição. No momento, o tricolor está na 9ª colocação com 15 pontos conquistados. O técnico Luiz Zubeldia abriu o jogo na coletiva após a partida, assumindo os erros que têm impactado na queda de rendimento do time. Entretanto, o treinador também tomou uma atitude buscando abrir o leque de suas opções. Desta forma, o elenco profissional do clube começa a ser integrado com novidades vindas de Cotia. Nos planos do clube, 8 jogadores da base já estão em observação intensa nos treinamentos. O clube age com estratégia e de 2 em 2, a cada 2 semanas, garotos das equipes sub-17 e sub-20 estão sendo chamados para treinar no CT da Barra Funda. Os últimos a subir. Igão, inclusive, esteve entre os relacionados contra o Vasco. Já o voante Guilherme Batista já iniciou os treinamentos sob os olhares do treinador, segundo informação do Globo Esporte. A missão é dar experiência aos jovens e os escolhidos são as crias mais promissoras, com potencial futuro para o clube. Não é promoção. Vale ressaltar que o período de observação não é uma promoção definitiva. Isso porque as comissões técnicas, principal e da base, combinaram que os jovens voltarão a Cotia para disputar os campeonatos sub-17 e sub-20. Com os olhares voltados a potenciais jogadores de sua base, o São Paulo retorna aos gramados na próxima quinta-feira, 27, para encarar o Criciúma no Morumbis. O elenco comandado pelo técnico Luiz Zubeldia é formado por 36 jogadores. Deles, 16, contando o atacante Lucas, já experiente, foram formados em Cotia. Baby detona Luxemburgo nas redes sociais após treinador defender permanência de James no São Paulo. Está de brincadeira. São Paulo planeja vender o meio-campista após a Copa América. São Paulo encara o Criciúma no Morumbi. O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, 27, para encarar o Criciúma no Morumbi, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Nacional, tentando dar a volta por cima na temporada. Depois de ser goleado pelo Vasco no último sábado, 22, em São Januário por 4-1, o time de Zubeldia tentará reverter a má fase para se colocar entre os melhores times do Brasileirão. Enquanto o time do São Paulo tenta se reencontrar, Júlio Casares está atento ao mercado tanto para comprar jogadores quanto para vender. O mandatário, inclusive, está de olho nas atuações de James Rodrigues na Copa América pela seleção colombiana. O meia, inclusive, foi o grande destaque na vitória do time da Colômbia diante do Paraguai, onde o camisa 10 deu 2 assistências a gol na vitória por 2-1. Casares espera que o meia continue arrebentando para que um time europeu compre o jogador. Em contrapartida, existe quem apoie a continuidade do colombiano no Morumbi. Luxemburgo sai em defesa de James Rodrigues. Um deles é Luxemburgo. Na visão do treinador, James tem muito que agregar ao tricolor e vê o meia com o estilo de Alex, que fez muito sucesso no Palmeiras nos anos 2000. Ele é talentoso para jogar atrás do atacante, como se fosse um segundo atacante, botando os caras na cara do gol e fazendo gol. Tem que arranjar uma posição para ele ficar livre. Não pode queimar um talento tão difícil de achar, um jogador talentoso como ele no futebol mundial. E você tem um jogador talentoso, aí vem um porrada para tudo quanto é lado, porque ele não corre, não compõe, não é jogador de time, de dinâmica, disse Luxemburgo, que completou. Vou falar de um assunto que está me incomodando nesses últimos tempos, desde que o James Rodrigues chegou ao São Paulo. O jogador é craque, me lembra muito o Alex. Vocês estão querendo que ele faça aquilo que ele não consegue fazer, que é marcar, ocupação de espaço. Ele é craque. Craque resolve o jogo. Uma pena ele ainda não ter se firmado no São Paulo para mostrar o talento que mostra na seleção colombiana. Trate craque como craque, completou. A declaração de Luxemburgo repercutiu bastante nos bastidores do São Paulo e da maior torcida organizada do clube, a Independente. O presidente Baby rasgou o verbo contra o treinador e continua com a opinião que James não pode jogar mais no tricolor paulista.
Baby detona Luxemburgo nas redes sociais. Pronto. Agora é o John Testor Vanderlei Luxemburgo. Acabou de gravar um vídeo e foi totalmente infeliz em sua colocação. Luxa, você tem sua história aí. Trabalhou no Real Madrid, mas não durou muito tempo. Eu vou te falar porque o James Rodrigues não joga no São Paulo Futebol Clube. Não jogou com Dorival, não jogou com Carpini, não está jogando com Zubeldia. Ele não joga no São Paulo Futebol Clube porque o São Paulo não é refém de nenhum atleta, disse Baby, que continuou. Ninguém é maior que a instituição São Paulo Futebol Clube. Então ele é craque o James? Tá jogando na Colômbia? O problema é dele. Eu torço para a seleção do Brasil e o São Paulo Futebol Clube. A essa altura do campeonato fazer um vídeo? Poxa, Vanderlei, eu sei que seu sonho é dirigir o São Paulo, mas não adianta vir com esses seus argumentos, afirmou Baby, que concluiu. Você não vai dirigir o São Paulo nunca. Isso aí você vai levar para a sua vida. Tinha maior respeito por você, mas depois dessa colocação sua aí fútil sem fundamento, querendo plantar crise no São Paulo Futebol Clube, você está de brincadeira. O São Paulo é maior que qualquer jogador e o tal do James é jogador do São Paulo ainda. Se ele voltar da Copa América jogando correndo como o técnico exige, legal, nós vamos apoiar, concluiu. Monitorado pelo São Paulo, David Neres foi titular apenas 6 vezes na atual temporada. Em janeiro deste ano, o Shakhtar Donetsk acertou junto ao Ajax a contratação de David Neres, revelado nas categorias de base do São Paulo. Porém, com o conflito geopolítico entre Ucrânia e Rússia, e a consequente suspensão do calendário do futebol no país do leste europeu, o atacante pode ser emprestado. Conforme publicado pela Gazeta Esportiva, o tricolor paulista monitora a situação do atacante, mas há um consenso no clube de que a contratação de David Neres só seria possível se o jogador abrir mão de parte de seu salário. Diante do conflito na Ucrânia e a costumeira pausa de inverno no futebol do país, Neres não chegou a estrear pelo Shakhtar. Assim, na atual temporada europeia, a atacante de 25 anos jogou apenas pelo Ajax. David entrou em campo 22 vezes, sendo apenas 6 como titular, 2 na Liga dos Campeões. Marcou 4 gols, sendo 1 na competição europeia, e deu 2 assistências. Vale lembrar da temporada 2018-2019, quando o Ajax foi semifinalista da Liga dos Campeões, eliminando o Real Madrid e Juventus. Neres foi um dos destaques daquele time, com 12 tentos e 15 assistências em 50 partidas disputadas. Ao todo pelo Ajax, o atacante revelado em Cotia atuou em 180 jogos, marcou 47 gols e distribuiu 41 assistências.